Daniel, tu nunca o escondeste politicamente, consideras André Ventura um perigo para a democracia. Nesse sentido, hoje é uma vitória, de uma certa forma, da sociedade portuguesa? Para mim, a única surpresa destas eleições é a abstenção foi muitíssimo inferior a que, acho eu, quase toda a gente temia tanto que até se falava, ou falou-se da possibilidade de adiar as eleições. A imagem dos votos, desculpem lá a pegar nesta imagem, a irem de um barco, é uma imagem muitíssimo poderosa. André Ventura mobiliza. E mobiliza, o que percebemos hoje é, sobretudo, contra ele. E isso ainda é, eu digo ainda porque estas coisas não são definitivas, uma extraordinária notícia, que no meio de umas eleições em que a última semana quase não existiu campanha, não é? Em que as pessoas estavam completamente centradas noutra coisa. No meio disto tudo que aconteceu, os portugueses mobilizaram-se e foram votar, em grande maioria, claramente contra André Ventura. Isso é verdade, mas o resultado que André Ventura hoje conseguiu, nunca conseguiu. Já lá vou. Eu acho que é verdade, há uma coisa que é verdade. André Ventura consegue mais 300 mil votos do que o Chega teve nas eleições legislativas. Sim. E um voto uma vez, eu aliás disse isso há 3 semanas, comentando a decisão de mim do que me parece o grande derrotado desta noite, que é Luís Montenegro, de não apelar ao voto em seguro. Isso pesou e é uma coisa que prejudica sobretudo a AD. Estes eleitores que pela primeira vez, e se votaram uma vez, claro que estas eleições são diferentes, só tem 2 candidatos, tudo mais, mas isto abre as portas para outra coisa. Deixa-me só dizer uma coisa sobre António José Seguro. António José Seguro venceu pela inércia. Ou seja, enquanto os outros se matavam, ele ficou quieto e deixou andar. É uma espécie de marca branca, o António José Seguro. Mas isso, curiosamente, joga a favor dele, muito a favor dele neste princípio de mandato. Não se comprometeu-se com muito pouco. No meu ponto de vista, o Código Laboral foi das poucas coisas em que ele se comprometeu e eu, se fosse o Governo, começava a pensar em arranjar uma maneira de voltar a meter aquilo tudo na gaveta, porque tem cada vez menos espaço de manobra para o fazer, e António José Seguro terá imenso espaço de manobra. Primeiro, porque não deve, por causa da decisão de Luís Montenegro, deve 0 ao Governo na sua eleição, o que é uma enorme liberdade, que eu não estou a dizer que ele vai hostilizar o Governo, estou a dizer que isso lhe dá uma completa liberdade por decisão de Luís Montenegro. Como também deve 0 ao PS. Não é verdade. Eu estou aqui, eu tenho ouvido várias pessoas dizer que é estranho. Não há nenhum líder partidário. O Partido Socialista apoiou António José Seguro. No caso do líder atual do Partido Socialista, nem sequer é verdade que esteja distante de António José Seguro. Os costistas estão, é sabido, não é o caso. Nenhum líder partidário deixaria de ir à noite de uma vitória destas, de um candidato que foi apoiado por si e que é militante do partido. Ninguém o faria, qualquer líder partidário. Eu lembro de ver Luís Montenegro a meter-se num avião a correr para ir à vitória do Albuquerque, na Madeira, que ainda por cima, na altura, não foi grande ideia. Eu acho, portanto, que ele ganha imenso espaço de manobra num governo que eu acho, veremos para a frente o que dizem as sondagens, que está num dos seus momentos de maior fragilidade de sempre. Porquê? Por causa destes 15 dias absolutamente catastróficos, que eu acho que mudaram a maneira como as pessoas olham para o Governo e olham sobretudo para o Primeiro-Ministro, e depois porque estas eleições são uma descomunal derrota de Luís Montenegro. Foram uma derrota na primeira volta, porque o seu candidato teve 11% e ficou em 5º lugar, e foram uma derrota na segunda volta, porque Luís Montenegro resolveu dizer que estávamos num confronto entre 2 extremistas, desafiando, aliás, até a lógica, e o eleitorado da AD, aparentemente, mobilizou-se para ir votar num dos extremistas. Neste caso, estás a frisar que são eleições diferentes. Não. Então, mas Luís Montenegro também pode dizer que são eleições diferentes, que isto não significa uma debacle da AD. Mas não é uma debacle da AD, é um debacle da estratégia que ele definiu para as presidenciais. O seu candidato, e era o seu candidato, era um candidato que se assumiu, aliás, completamente como o candidato da AD, mais até do que Seguro em relação ao PS, teve uma derrota humilhante, mostrando uma coisa, e essa parte é para... Um dos grandes erros de Luís Marques Mendes foi colar-se ao Governo. E percebeu-se que colar-se ao Governo não deu votos, pelo contrário, não rende votos, e eu até acho que agora ainda rende menos depois destes 15 dias. E depois há outro problema, que aliás o Miguel Morgado falou, num sentido provavelmente oposto ao que eu estou a falar, mas falou,
O espaço de manobra para entendimentos com o Chega não aumentou, apesar dos 33% do André Ventura. Porquê? Porque o eleitorado da AD foi mobilizar-se nestas circunstâncias que vimos para ir votar contra André Ventura, deixando claro que grande parte do eleitorado da AD, e curiosamente a maioria do eleitorado da IEL, apesar de Coutinho de Figueiredo não ter sido tão claro como os outros candidatos na sua opção, mobilizaram-se para votar em António José Seguro.